Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus. Que nesse dia, assim que acordar, que abrir os olhos, vamos invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Quanto mais invocarmos, mas, amadas irmãs em Cristo Jesus, nós estamos sendo transferidos aqui da terra para a esfera celestial. Portanto, amados e amadas irmãs em Cristo Jesus, vamos invocar esse nome. Invocando esse nome, primeiramente, ele nos salva. Tira todos os empecilhos, impureza que há dentro dos nossos corações. Depois, nos leva a paz dentro da nossa casa e aonde nós estivermos. Portanto, amados e amadas irmãs, confiem, creiam que esse nome é quem pode todas as coisas. E é nesse nome, amados e amadas irmãs, que nós vamos ao reino de Deus. Vamos perseverar invocando esse nome tão poderoso. Louvado seja Deus. E depois que nós invocarmos, se esvaziarmos, com certeza podemos abrir a Bíblia para ler o que Deus tem e vai falar para cada um de nós. E hoje, graças a Deus, são 10 de novembro e Ele está falando para mim e vocês em Ezequiel 21, 22, Hebreus 10, 1 ao 18, Salmos 108 e Provérbio 27, 12. Leiam com calma, dependendo do Espírito, e sempre pedindo, amados e amadas irmãs, luz na palavra de Deus. Quando eu e vocês pedimos luz na palavra, com certeza, se nós estivermos conectados, com certeza Ele nos mostra a verdadeira luz da sua palavra. Portanto, vamos invocar mais, louvar-se a Deus. E, graças a Deus, depois que lermos a Bíblia, com certeza estamos firmes na presença de Deus. Aí sim, aí podemos abrir nosso alimento diário, ó Senhor Jesus, cujo a série é Deus nos chama para o seu reino e glória. Louvado seja Deus. Amados e amadas irmãs, Deus nos chama e nós devemos fazer o quê? Sim e amém. Apenas responder sim, amém. Porque se Ele nos chama, porque Ele quer nos usar. Louvado seja Deus. E o alimento diário, cujo título é O Poder do Evangelho. O poder do Evangelho. Veja só, amados. Ouça só, amadas. Esse poder do Evangelho está dentro de nós. Esse Evangelho é uma pessoa viva, o próprio Senhor Jesus. Então, vamos clamar esse poder do Evangelho que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Louvado seja Deus. E depois que nós abrimos o alimento diário, nós sabemos já o título da semana, que é Deus nos chama para o seu reino. Aí hoje, terça-feira, segunda semana, tem a leitura bíblica com esses versículos, capítulo que eu e vocês com certeza já lemos, mas é bom reler novamente para que o Senhor possa nos iluminar mais e mais na sua palavra. E depois tem o ler com oração, vocês já leram também, que diz para mim e você, o apóstolo Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, visto que fomos aprovados por Deus. Quando um homem diz uma palavra dessa, visto que fomos aprovados, confirmando que ele foi aprovado por Deus. Olha, a ponto de nos confiar, ele, Deus, o Evangelho. Quando o homem está realmente encabeçado, conectado com o Senhor, quebrantado diante do Senhor, tem autoridade para dizer isso. A ponto de Deus confiar o Evangelho. Assim falamos, não, olha, não para que agradamos a homens. Paulo é firme.
que está falando aqui. E sim, o Deus que prova o nosso coração. Portanto, amados e amadas irmãs, Deus está nos chamando. E você tem que dizer sim, amém. Agora, temos que ter convicção que Ele está nos chamando para todos os dias para provar os nossos corações. Amém? E eu e vocês podemos dizer, Deus confiou o Evangelho a mim. Quando nós estamos cheios de Deus, nós podemos dizer, Deus confiou o Evangelho a mim. Certo, amados? Certo, amadas? Louvado seja Deus. E o título de hoje é Testados e aprovados para servir a Deus. Só o título já diz tudo, né, amados? Todos os dias, todos os momentos, somos testados. Principalmente, estava me lembrando aqui, dos colportores. Todos os dias eles são testados ali nas ruas, orando pelas pessoas. Muitas pessoas não querem o evangelho. Já é um teste bom para eles orarem mais, para que o Senhor possa atingir aquela pessoa e ela crer. Amém? Louvado seja Deus. Isso é um teste maravilhoso, amados. Um teste que nos faz crescer dia após dia. E tem aqui 4 parágrafos bem desfrutantes. O primeiro parágrafo já vem dizendo tudo. Diz assim: veremos hoje alguns pontos relevantes da mensagem dessa semana. Nós estávamos falando, né? Paulo diz: pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem baseado em dolo. Esse versículo desvenda o coração do apóstolo. Esse daqui, né? O Tessalonicenses, do 1, 2 e 3. O coração do apóstolo. Após ele afirmar que não exortava os irmãos com segundas intenções, tá vendo? Ele exortava Paulo, os irmãos, não era com segundas intenções, era para ajudar aos irmãos a viver em Cristo. Louvado seja Deus. E ter a realidade de que realmente Cristo é quem nos conduz em tudo. Aí ele diz: o engano a que se refere diz respeito à meta e à realização pelas quais as coisas são feitas. A impureza diz respeito à motivação. E o dolo está relacionado ao método usado para se alcançar algo. Implica astúcia e malícia, ou seja, é um procedimento fraudulento. Portanto, amados e amadas irmãs, vamos ouvir o Senhor. Não vamos ouvir qualquer pessoa falando a palavra, querendo nos encorajar de outra maneira. Vamos ouvir o Senhor, para que nós possamos proceder diante do nosso Pai fielmente. Louvado seja Deus. Ele diz assim: a conduta de Paulo não tinha como objetivo alcançar proveito pessoal, tá vendo? Suas motivações não eram impuras e os seus meios que utilizava eram legítimos. Por que esses meios de Paulo eram legítimos? Porque Paulo ouvia a voz do Senhor e vivia o evangelho. Por isso que os meios dele eram legítimos. Não queria se aproveitar de ninguém pessoalmente. Ele assim, há outras passagens confirmando as palavras do apóstolo. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, amados e amadas irmãs, rejeitamos as coisas que, por vergonhosas, se ocultam, não andando com astúcia. Isso é que nós devemos fazer. Nós devemos rejeitar as coisas vergonhosas e só ouvir e fazer as coisas que Deus nos manda. Amém? Louvado seja Deus. E vou pular aqui um pouquinho para o parágrafo 2, que diz uma coisa bem desfrutante. Ó Senhor Jesus, diz assim, uma frasinha bem desfrutante do 2 diz assim: na atualidade, Deus tem usado a pandemia com o Covid-19 para nos testar, para provar nosso coração. Essa frase aqui é demais, viu, amados? Realmente, o que os irmãos estão dizendo aqui é verdade. Houve essa parada, como vocês estão sabendo, e verem que houve essa parada. Então, Deus está testando nosso coração. O que eu estou fazendo nessa parada? Será que eu estou indo mais à presença de Deus? Ou estou com as minhas coisas, resolvendo as minhas coisas, dando valor às minhas coisas? Amados e amadas irmãs, vamos valorizar mais o que Deus está falando. E vamos ser aprovados diante de Deus. Ou seja, quando eu e vocês somos aprovados diante de Deus, Ele está mais uma vez costurando as nossas vestes. Foi aprovado da mão uma,
uma pontadinha nas nossas vestes. Amém? Louvado seja Deus. E aqui no 2 ainda tem outra frase bem desfrutando. Diz assim: para servir a Deus em seu exército, precisamos, olha, ser aprovado. E por essa razão somos testados constantemente. Tá vendo? Novamente falou a palavra testado, aprovado. Isso é o que Deus está falando hoje para nós. Amados e amadas irmãs, vamos servir o Senhor sem nenhum problema, sem nenhum, sem constrangimento. Vamos servir o Senhor com amor. Vamos servir o Senhor de acordo com o que Ele quer. Amém? Louvado seja Deus. Aí ele faz umas perguntas. Qual é a nossa condição? Estamos comprometidos? Focados e engajados? Qual é a nossa motivação a nos alistar no exército de Deus? Essas perguntas são para a nossa reflexão. Portanto, só essas perguntas aqui, eu e vocês precisamos refletir bastante. Qual será a minha condição de servir ao Senhor hoje? Será que eu estou comprometido? Focado e engajado? Qual a nossa motivação, amados e amadas irmãs, a nos alistar no exército de Deus? Ó Senhor Jesus. Portanto, amados, essas perguntas aqui, temos que refletir e dizer: Senhor, me ajuda, Senhor, a te servir mais com sinceridade. Amém? Com mais foco, com mais amor. Louvado seja Deus. E por fim, ele diz aqui no quadro: e hoje? Deus nos vê? Como nos, assim, hoje, como Deus nos vê? Somos aprovados a ponto de Ele nos confiar o Evangelho? Ele está falando, fez essa pergunta porque Paulo tinha convicção que Deus tinha confiado o Evangelho a ele. Por isso que ele está fazendo essa pergunta a nós. Ele diz: precisamos estar diante de Deus com temor e tremor, a fim de que Ele nos examine e veja se há em nós algo impuro. Ó Senhor Jesus. E como saber se fomos ou não aprovados por Deus? A resposta está, amados, no fato de Deus nos confiar ou não o Evangelho. Portanto, hoje vimos como é o viver e o procedimento de alguém chamado por Deus, sem engano, impureza, dolo e astúcia. Que o Senhor nos purifique para que lhe sejamos, aliás, úteis. Portanto, amados e amadas irmãs, vamos ser esses irmãos, essas irmãs que o Senhor está chamando para o seu exército, chamando para servir a Ele no seu exército. E nós, como seus filhos, devemos sempre responder sim e amém. Porque esse exército de Deus, ele é para combater todas as artimanhas malignas do inimigo de Deus, que com certeza é nosso também. Amém? Louvado seja Deus. Que essa manhã nós possamos ficar mais claros sobre a aprovação de Deus nas nossas vidas, sobre o testar de Deus nas nossas vidas, para servir a Ele. Louvado seja Deus. E lembre-se, amados e amadas irmãos, Paulo, quando estava falando aqui, ele não estava falando por acaso, de qualquer maneira, ele estava falando convicto, porque ele, vocês já sabem a história de Paulo, ele estava passando por muitas dificuldades. E naquele momento de dificuldades, o Senhor, cada momento da vida de Paulo, ele servindo, ele se dando para o Senhor estava aprovando e confiando o Evangelho ao apóstolo Paulo. E hoje, nós, ó Senhor Jesus, nós também é possível. É só eu e vocês deixar o Espírito dominar nossas vidas. Aí sim, nós podemos servir ao Senhor com toda intrepidez e sinceridade de coração. Louvado seja Deus. Tenham um bom dia, amados e amadas irmãs. Mas lembrando, Ele é Deus e pode todas as coisas, principalmente nos transformar. Creiam, amadas, que Deus pode nos transformar agora. Para isso, eu e vocês precisamos estar aberto ao seu falar. Louvado seja Deus. E não esqueçam, o nosso Deus, Ele é, nós não somos, mas Ele é o Todo-Poderoso, o El Shaddai.
Louvado seja Deus. Sim,